Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de terça-feira, dia 12 de julho de 2022, para mais um relato de notícias, várias informações em andamento de todos esses relatórios de RV, GCR, em parceria com vários provedores de inteligência, buscando sempre as informações mais concernentes a trazer aqui para essa grande comunidade de pessoas que cresce a cada dia mais. Todos esses irmãos inscritos no canal desde o início e os novos inscritos que me conhecem diariamente, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E na obtenção dessas notícias, meus amigos, eu estou inclinado, como já disse a vocês, em uma grande posição, para que haja a concretização de todos esses eventos. E muito partindo dessa semana, obtivemos aí alguns relatos interessantes da inteligência e de uma forte inteligência que está se comunicando com as pessoas também em diversos provedores, sendo disseminadas essas informações. Eu faço esse confronto e estou correndo atrás a cada dia, estou sempre o que eu posso, estou fazendo esse roteiro diário para trazer aqui aos amigos. Eu agradeço muito. Se você acha conteúdo de serventia, continua se inscrevendo no canal, dando a oportunidade que nós alcancemos cada vez mais pessoas. E o que eu gostaria de trazer nessa tarde, meus amigos, sobre a concretização desses eventos é o seguinte. Sobre a redefinição de moeda global, isto é a maior transferência de riqueza que o mundo já conheceu. O lançamento do reset está em andamento e não pode ser interrompido. Toda a inteligência que havia ficado em silêncio começa a dar novas informações. Aqueles que sabem de alguma coisa estiveram sobre estritos NDAs. Ninguém sabe o momento exato em que nós, no grupo da internet, no Tier 4B, receberemos essas notificações para fazer os resgates e compromissos de câmbio. A data depende de questões de segurança, conforme determinado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América estão a cargo do governo dos Estados Unidos da América e sob a autoridade da Aliança, atuando como supervisores da aplicação da lei em todo o mundo para esta redefinição de moeda global. Muitos anos atrás, a Aliança autorizou as equipes de segurança de RV do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chefiadas pelos White Hats, a lutar e subjugar os Illuminatos e elites Black Hats que controlam o sistema monetário global por décadas. Em julho do ano passado, havia muitos banqueiros, políticos, burocratas, traficantes presos para poder liberar com segurança o GCR-RV ao redor do mundo. Bom, meus amigos, eu queria fazer um breve adendo aqui a essa última estrofe, porque assim, em julho do ano passado, houve-se, e foi visto até pela MyStream, muitos casos de prisões, muitas pessoas nas áreas dos banqueiros, altos escalões dos Estados Unidos também, muito foi visto na mídia, em julho do ano passado, e eu tinha perfeita certeza que naquela época isso pudesse vir, porque já pudesse vir à tona, porque estávamos vendo essa movimentação militar em cima desses corruptos, dessas grandes elites e alguns aí até praticantes de atos sinistros, nefastos contra o ser humano, contra pessoas, mas enfim, todos foram julgados, presos, já tomam suas prisões já desde julho do ano passado, por conta de seus atos ilícitos, e certamente eu acreditava aquele sendo um momento de libertação de todas essas
influências, né, dessas pessoas, desses cartéis. E naquele momento, né, logo depois eu abri meu canal no dia 4 de abril de 2021. Certamente em julho, né, abril, maio, junho, julho, estava aí completando 3 meses após eu ter aberto o canal, estava muito esperançoso também que pudesse vir, né, e ainda assim não obtivemos a distribuição e o giro de capital. E isso vem ocorrendo, né, mas muito disso foi necessário para que isso pudesse ocorrer e correr nos trilhos, como vem sendo programado, eu acredito que por uma agenda desses partidos militares, desses blocos econômicos dos países emergentes aí que estão à frente dos BRICS, outras nações no Oriente Médio, partes, na época, o governo dos Estados Unidos também, com o ex-presidente Donald Trump, muito passível e disso estar acontecendo também. Bom, certamente estamos aqui até hoje, né, com a esperança iminente do acesso e resgate a esses fundos. E todas essas inteligências, né, que nos noticiam, nos colocam a par disso, né, meus amigos, porque no momento, uma grande camada de pessoas, né, a maior parte da camada de pessoas, eu digo praticamente 99% de todo mundo envolvido, né, nessas questões de resgate, títulos e bônus, não tem nenhum envolvimento, nenhum vínculo bancário diretamente com os redemption centers, como a grande camada do T3, né, e do T4A, alguns têm. Que alguns conseguiram recolher SKRs, né, naquela época, até 2018. Então, meus amigos, muitas dessas informações ficam restritas juntamente a esses órgãos, a essas pessoas, né, que têm como se comunicar, e essas pessoas também sendo, né, de certa forma, impedidas, né, de falar sobre esses processos, por conta de um extenso documento de confidencialidade sobre essas questões que envolvem o sistema financeiro, sobre a localidade e valores que possivelmente serão movimentados nos próximos dias, né? E diante de todos esses eventos, né, é que eu vou atrás dessas informações e várias fontes confiáveis, incluindo nosso contato de inteligência militar, que recebe informações direto da aliança, relatam que o start acontecerá em algum momento nestes próximos dias. A partir de ontem, observamos que todos esses detentores foram integralmente pagos em contas de Paymasters. Durante a noite, esses fundos foram transferidos para todos os assentamentos julgados e beneficiários de pacotes de prosperidade nos Estados Unidos da América. Todas as multas e penalidades foram calculadas e liquidadas. No último domingo, começaram a sair as notificações de títulos e notificações de SKRs que foram emitidas. Na segunda-feira, ontem, os bônus estavam prontos para serem pagos. E Reno ainda não nos disse sobre isso, mas anteriormente disse que estava liberando fundos em muitos dos títulos e bônus históricos. Os Paymasters estão sendo capazes de transferir essa liquidez para contas de destinatários, esperando obter 1% de acesso a todos estes pagamentos a partir de hoje. Bom, todas as famílias chinesas compostas por essas famílias multigeracionais estão ao longo dos séculos responsáveis por toda essa redefinição. Bom, meus amigos, diante de todo esse sistema, né, eu acredito que essas últimas informações são importantes para o andamento do RV, do GCR, e logicamente, né, meus amigos, a intenção de, pelo menos, em compartilhar essas informações é a título de informação, a título de conhecimento, posicionamento. No meu canal eu exploro muitos assuntos, converso com vocês a respeito disso,
e é difícil enumerar e dizer, né, sobre quais são as nossas diretrizes às vezes, né, mas eu costumo abordar muito essas novas tecnologias que estão surgindo, principalmente na rede financeira global, que eu posso, né, que aqui nós estamos bem antecipados de várias coisas que acontecem, né? Esses provedores, eles têm tanta inteligência que há cerca de 8, 9 meses atrás eu já falava de questões e conflitos com a Rússia e Ucrânia que vieram aí, né, a se desenvolver praticamente 5, 6 meses depois que eu já estava falando sobre isso, né, sobre esses conflitos que iriam acontecer. E ainda digo para vocês que o mundo está num caos gigantesco, né, muitas companhias aéreas tendo que dar uma pausa nos seus voos por conta de alguns ultimatos militares envolvendo a questão de todo o espaço aéreo do mundo todo. Está afetando todas as companhias europeias, né? Muito da Europa, né, por todas essas questões e forçando todos esses países, né, a ingressar no BRICS. Eles estão agora aí com medo, né, porque recebem muita coisa da Rússia, Rússia sancionada pelos Estados Unidos, né, Rússia exigindo que as pessoas comprem com dinheiro, com o rublo russo, né, que caminha numa velocidade muito grande para uma reavaliação próspera, né, para todos os seus cidadãos, se já não aconteceu para eles, né, porque a grande mídia não nos fala muito e qualquer avanço da Rússia em alguma coisa, eles vão oprimir e suprimir, como eles fazem com qualquer um e com todos esses países, por exemplo, os países da África, né, meus amigos, vemos países e pessoas lá que não têm a condição digna nem de viver direito, né, vivem porque nasceram, mas são pessoas que não têm um pingo da misericórdia, né, nesse atual momento, pois vivem em situações horríveis, né, por quê? Né? Por aí a gente pensa, por quê, né, meus amigos? Por quê? Porque o mundo foi corrupto, houve conflitos em todos esses séculos, e muita supressão e muita submissão desses países, né, por conta de várias questões, até étnicas envolvidas, e todos esses países sendo obrigados a cada vez mais serem explorados, seus recursos serem roubados e os tirados, suas vidas. Né? É sobre isso o processo do GCR também. É devolver a todo mundo um estado de abundância, né? Um estado de dignidade, não digo nem de abundância, porque, olha, com todos esses recursos disponíveis, poderemos trazer sim abundância ao mundo, mas o mundo necessita nesse momento de um estado de dignidade. E eu acredito, como eu sempre venho falando para vocês, né, meus amigos, nós temos que utilizar isso como um plano B. Né? Não há como nós fugirmos do plano A, deixar de trabalhar, deixar de pagar nossas contas, deixar de viver. O plano B, para mim, é o GCR na minha vida. Né? O GCR e o RV é o plano B da minha vida. Mas eu vou seguir o plano A, né? O plano B se acontecer. Geralmente, né, a gente, quando está para executar alguma tarefa, nós temos o plano A e o plano B, né? Porque se o plano A não der certo, nós temos o plano B para dar certo, né? Para se programar. E no caso, no RV-GCR é diferente. O plano B é uma saída diferente, né? É um plano de abundância que, até o momento de acontecer, nós estaremos 100% no plano A. Né? E trabalhando no plano A, fazendo o plano A dar certo nas nossas vidas e observando o grande RV-GCR nessas magnitudes e nessas instâncias de liberação, de acesso, em parceria com esses provedores. Bom, meus amigos, eu acredito, né, que o lançamento de toda essa redefinição está em andamento, não pode ser interrompido, e várias fontes confiáveis relatam que o start está acontecendo a partir dessa semana.
As contas colaterais globais continuam se movendo em direção ao start e faz com que as taxas de todas as moedas que já são lastreadas em ativo de diferentes países subam. Os nossos contatos estão informando desde a última quarta-feira que muitos bônus históricos e os detentores de títulos desses bônus pagaram com acesso à liquidez e estão sobre NDAs. Nós observamos isso de perto. Ainda não há confirmação. O Iraque lançou internacionalmente seu dinar digital com base em ouro. Todas essas obrigações estão sendo integralmente divididas em todas as contas de seus paymasters. Também toda a Europa está observando o rastreio de todos os títulos oficiais. Vários paymasters foram capazes de transferir fundos para todos os acordos e beneficiários. Também o Zimbábue está fazendo seus movimentos com o dólarzinho lastreado em ouro. Todas essas contas estão sendo líquidas, todos esses pagamentos e todos esses acessos estão sendo concedidos. No mesmo momento, também o dólar fiduciário está sendo convertido em United States Note, United States Treasury Note. Os títulos e notificações SKRs, como dito, foram emitidos. Sua liquidez confirmada e programada está ainda com a promessa de que haverá acesso para gastar quando o T4B for iniciado. Todos estes paymasters estão sendo capazes, no que nos confere, de transferir liquidez para contas em preparação para o início do start, e também o Tier 4B, com todos esses paymasters tendo acesso aos pagamentos de 1 a 2%. Os bancos estão eliminando as linhas de crédito em contas em preparação para o seu novo papel de não usar mais dinheiro do contribuinte para o seu próprio ganho, não cobrar juros sobre esse dinheiro e ser um provedor de serviços em vez de controlador do sistema monetário global. Por um curto período de tempo, supostamente, o nível 4B obterá nomeações por meio das notificações oficiais para se dirigirem ou talvez fazerem os processos tecnológicos com os Redemption Centers, especialmente criados em todo o mundo, para resgatar todos esses títulos, bônus e obrigações históricas, trocar moedas estrangeiras a novas tarifas especiais. Muitas informações que distribuímos saem do Departamento de Operações e Defesa, e essas próprias pessoas diretamente responsáveis pelo RV as entrega na íntegra, sem edições. Sempre há uma interpretação das pessoas. Às vezes, nos beneficiamos de sua comunicação direta, normalmente feita verbalmente. Para eles nunca se enganam. Para os resmungões que reclamam da mensagem de ontem do departamento, dizendo que foi pago e isso não se traduz em nada, além do que nos diz. Contas em todo o mundo estão líquidas, prontas para serem liberadas, isso é fato. Ainda estou feliz com a última atualização do Dodge. Todos nós sofremos e estamos sendo enganados de alguma maneira, alimentados por propaganda constante. É a tática das elites dos Estados Unidos da América. Estão sendo liderados por um regime. É hora de ficarmos juntos e em agradecimento pela entrega de vários detalhes de todo esse dinheiro que está prestes a ser gasto e totalmente acessível nessas contas, que está prestes a ser anunciado. Só quando tivermos auditorias do sinal verde nas contas de todos estes participantes e verificarmos o cumprimento de todas as entidades atendidas, só então estaremos realmente livres dessas cadeias que nos prendem. Conclusão: ninguém ainda está gastando dinheiro até que o nível 4B receba suas notificações oficiais.
Bom, meus amigos, eu termino com uma grande opinião decisiva, né, que ninguém está gastando dinheiro ainda até que o nível 4B possa ter as suas notificações. Isso envolve muitos de nós, pode ou não envolver muitos de nós, em minha humilde concepção, né, que, assim, até hoje, né, as pessoas ainda carecem, né, da oportunidade de giro de capital diante de todos essa etapa de liquidez, diante de todos os dinheiros que foram distribuídos, né, em várias contas de Paymasters no nível 3 no mundo todo, né, que foi possível e alcançável isso após décadas, né, para algumas dessas pessoas, somente agora, né, em meados de junho de 2022, e acontece também já, mas é um processo que acontece em um nível inicial já desde 2018, e vemos a cada dia mais um completamento de tudo isso. Algumas notícias nos dizem que às vezes estamos um pouco mais avançado, outrora não, vale a pena muito a nossa interpretação sobre todos esses eventos e todas essas informações também para sabermos o real posicionamento. Eu gostaria de ter mais verdades, né, meus amigos, e saber exatamente, poder estar presente em tudo que acontece, todas essas decisões, mas sou um reles mortal, um humilde irmão tentando colher, tentando estar presente através e junto com esses provedores, e eu peço a Deus inclinação a provedores verdadeiros, para que possa trazer notícias a cada vez melhores a toda essa grande comunidade que me segue, essas mais de 14.400 pessoas, que Deus abençoe cada um, sem esquecer de ninguém. Meus amigos, é o que eu tenho para essa tarde, que eu gostaria de dividir com vocês. Achei de muita importância essas notas, e se você também achou de importância, meus amigos, acredita que todos nós aqui estamos seguindo um caminho certo, né? Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, junte-se a essa grande família, ajude a torná-la cada vez maior. A sua companhia é sempre esperada, a companhia de todos os novos é sempre esperada, e de todos os irmãos que estão juntos, né, já é aguardada todos os dias também. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito healing! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo uma terça-feira maravilhosa e abençoada. Eu volto mais tarde com novidades, e os irmãos que quiserem voltar, comparecer, observar as notícias, estudar o momento, junto, né, com essas humildes leituras do irmão Danilo Sérgio, está convidado desde já. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.